que é a primeira vice-presidente do Regional Nordeste 1. Né? Então sinto-se à vontade. E aí, para quem vai estar acompanhando, né, virtualmente esse painel ele vai ter um momento onde o Verck vai estar apresentando elementos, né, em relação à temática que está sendo apresentada, e depois vai ter um momento também aqui de confraternização entre nós, né, vai ter um pequeno lanche que nós vamos estar oferecendo aqui com o tambor de crioula. Então aqueles e aquelas que vão estar chegando, já estão aqui, que fiquem também após, né, as explanações, né, do Verck, que vai ter esse momento aqui festivo cultural entre nós. E aí eu queria, antes de passar para a Sandra conduzir a mesa, só fazer um chamado também, né, anunciar que tem o professor Gisvaldo, né, que ele é da direção regional e é professor da estadual do Piauí. Tem o professor Luiz Eduardo, que é professor do campus de Pinheiro e é também da direção regional. E também fazer um convite aí, chamado para uma fala de 3 minutos, né, para os dois presidentes das seções sindicais aqui do Maranhão, né, o Bruno Roger, que é presidente da seção sindical da Sinduema, que é a seção sindical mais nova do ANTES, que representa a Universidade Estadual do Maranhão e a Universidade Estadual do Maranhão Sul, não é isso? E o professor Bartolomeu Mendonça, né, que está bem ali, que é o presidente da Pluma. Então cada um poderia vir aqui à frente fazer uma saudação em 3 minutos e em seguida a Sandra conduz junto com o Verck o debate. Obrigado, Cláudio. Que desejar aqui as boas-vindas a todos, fazer a saudação aqui no nosso sindicato, o Sinduema. Prazer estar aqui com a diretoria regional do Andes, estar com a Pluma, o professor Rosenberg para esse debate, todos vocês. Reforçar, eu acho que a importância da organização da nossa classe, a organização sindical, para que a gente possa fortalecer a nossa luta dentro das diversas temáticas que temos que incidir. E nesse debate de hoje ainda mais, sabendo que da estrutura social na qual foi fundado o nosso país, um país colonial, um país que utilizou mão de obra escrava de forma massiva e que as consequências estão colocadas aí de forma estrutural na sociedade brasileira através do racismo. Então, parabenizar a Pluma, parabenizar a Regional do Andes por organizar esse debate através do professor Rosenberg como um instrumento de fortalecimento da nossa organização. Então, dizer que nosso sindicato está aberto para fortalecer e organizar as lutas em favor do povo do Maranhão e em especial aqui dos professores. Obrigado. Boa tarde a todas, todos, bem-vindas, bem-vindos. Professor Rosenberto, prazer tê-lo aqui conosco novamente. Professora Sandra, bem-vinda. Professor Gisvaldo também veio aqui. Nós tivemos ainda há pouco a finalização da reunião da diretoria da Regional Nordeste 1, aí com muitos desafios para nós, da Pluma, do Sinduema, para a nossa classe, para a nossa categoria. O professor Bruno já apontou algo que é fundamental a gente continuar na trincheira de luta. É um país racista, um país que ainda mata o povo negro, ou seja, nos mata. Né? Nós todos somos dessa raça que é para ser dizimada e que nós somos teimosos, nós insistimos em persistir, em viver e lutar por dignidade. A luta da nossa classe, a luta do nosso sindicato é por dignidade, por trabalho, por reconhecimento e, sobretudo, para erradicar de vez esse processo colonial e racista que persiste em nosso país. Então nós queremos saudar todos e todas que estão aqui, dizer que a Pluma permanece nessa trincheira, dizer que é fundamental nós estarmos reocupando o nosso espaço físico, agradecer a presença de todos e todas que puderam vir aqui nesse espaço, na área de vivência, onde nós tivemos grandes lutas e grandes vitórias e que agora nós retomamos. Saudar as pessoas que não puderam participar presencialmente, mas estão em casa acompanhando, ou estão no trabalho, que é fundamental replicar esse nosso debate. Agradecer também a companheirada do tambor de crioula, que já está por ali quentando o tambor, esse tambor
que mostra também outra face de perseguição. É um tambor reconhecido como patrimônio nacional e que é expulso aqui da Praia Grande. Um tambor que agora precisa pedir licença para se apresentar, uma coisa absurda. Então nós temos etapas de lutas que nós vamos com certeza avançar. E hoje será um bom debate, um debate onde a gente mais uma vez vai organizar a nossa classe para reagir e continuar aí na luta. Essa aqui é a Bianca. Valeu, gente. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Quero dizer também que é uma alegria estar aqui nesse momento presencial com professores, professoras, gente de luta, né, com a nossa regional de forma presencial, professor Gisvaldo, professor Cláudio, professor Eduardo, né, está faltando o professor Diego aqui, que também é da regional e está com a gente lá no Ceará, mas não pôde vir. Mas é um prazer também reencontrar presencialmente colegas, companheiros, companheiras de tantas lutas, de tantas histórias. Cito aqui o professor Antônio, a professora Franci Gomes, que são assim referências de luta para a gente, de uma longa história, referências no movimento docente, referência de quem faz luta com afeto, com ternura, com bravura e com garra. Dizer que para a gente esse debate é muito caro, que o Andes é um sindicato historicamente de luta, aguerrida, combativo, um sindicato classista, autônomo, mas que também faz a luta contra todas as formas de opressões, né? Um sindicato que defende a educação pública gratuita, de qualidade, né? Referenciada nos trabalhadores, nas trabalhadoras, e que também faz as lutas contra o patriarcado, contra o racismo, contra a LGBTfobia, todas as formas de opressão e violência nessa sociedade. E quando a gente olha, né, para o retrato da universidade, a gente entende quanto se manifesta a desigualdade estrutural e racial dentro das universidades, o quanto o racismo se manifesta dentro das universidades. Mas nos últimos anos nós temos enfrentado isso, né, com a garantia do debate, com a garantia das cotas, né, com a luta para garantir as cotas raciais dentro da universidade, como também social. E essa luta é fruto de toda uma história do movimento negro. Então é a luta dos movimentos sociais que a gente absorve, isso não é dádiva, isso não é algo natural por parte das administrações das universidades, nem tampouco é algo que surge dentro do movimento docente, mas é fruto dos movimentos sociais, das lutas sociais, do movimento, dos movimentos de negros e negras, né? Então, por isso, a gente, né, saúda todos vocês e agradece a presença aqui do, eu não vou saber dizer o nome, Rosenberg, e agradece imensamente essa colaboração, esse carinho, esse compromisso de estar aqui com a gente. Com esse nome, então você falou. Boa tarde a todas e todos. Primeiro eu queria agradecer o convite da diretoria da Bruma, do Andes Regional, da Regional do Andes. E parabenizar pelo evento. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não pode deixar, sem querer, mas já fazer, não pode deixar essa data passar em branco, né? Então, eu penso que é fundamental a gente discutir isso em qualquer momento. A gente sabe que a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? As pessoas estão adoecidas, a nossa cidade está no caos em termos de transporte público, de tráfego, né? Ontem mesmo a gente estava para fazer uma atividade no nosso curso, na licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, ontem e hoje. Nós tivemos que cancelar porque simplesmente aqui, quando dá 6 horas, a energia falta. Ontem a energia
toda essa extensão aqui da avenida, no terminal de integração, faltou, todo mundo ficou à mercê de assaltos, foi muito difícil ontem, antes de ontem. Então a gente está vendo uma situação muito difícil, que as pessoas inclusive estão ficando reclusas em casa, antes por causa da pandemia, hoje mesmo porque assim, não tem nem condições de sair de casa, dada a conjuntura de nossa cidade, do transporte da nossa cidade, né, das condições. E tudo isso tem a ver, evidentemente, com, né, as condições de desigualdade, com as condições de exploração da nossa sociedade. E eu penso que hoje, numa data tão importante e simbólica para a gente denunciar o racismo, é por isso que essa data de 13 de maio, o Movimento Negro Unificado, lá quando ele se funda no final dos anos 70, ele não só colabora na construção do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, mas transforma o 13 de maio no Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Porque até então, o 13 de maio, ele era uma data que era a própria data de redenção da população, né, colocada como a data de redenção da população negra deste país. Então, o movimento negro organizado acreditou e desenvolveu essa campanha que era fundamental fazer a denúncia desta data, né, que hoje a gente completa 135 anos da chamada abolição da escravidão por um ato, né, pela Lei 13 de maio, pela Lei da Abolição, né, uma lei de 2 parágrafos apenas, feita, né, assinada lá pela Princesa Isabel. Então, é fundamental também a temática que a diretoria traz, né, da Pluma, a centralidade da luta antirracista em tempos bolsonaristas, e na minha fala eu vou tentar falar um pouquinho disso, né, como é que é importante a gente discutir essa temática e como é que é importante a Pluma trazer esse debate para a universidade, para o Andes trazer esse debate para a universidade, para os nossos alunos e alunas, para os nossos professores e professoras. Fundamental. Muito obrigado pelo convite, por ter me chamado aqui, muito obrigado por essa atividade, obrigado a todas e todos que estão presentes aqui. Eu sei que não é fácil, né, a gente estar aqui, valeu mesmo. Hoje é dia dos pretos velhos, das pretas velhas também, né? É bom que a gente diga isso. Então, toda a nossa saudação, reverência aos nossos ancestrais, né, às pessoas, quando olham uma preta velha ou um preto velho, né, andando por essa cidade, sinceramente, eu quando olho assim, trabalhando, eu sempre me emociono, porque eu sempre lembro, ou sempre, né, tento imaginar o quanto de sofrimento aquela mulher negra ou aquele homem negro já passou durante, né, as suas etapas da vida, mas também o quanto de resistência, de luta, de trabalho, né? Então, é fundamental também neste dia a gente homenagear os nossos pretos e as nossas pretas velhas que continuam resistindo, apesar de tudo que esse país constrói em termos de genocídio e política de extermínio para a população negra, né, e para a classe trabalhadora de forma geral. Nossa reverência e nossas homenagens aos nossos ancestrais e aos nossos, né, mais idosos. 13 de maio não nos representa. A gente fala isso o tempo todo. E não nos representa basicamente por 2 questões. Uma, porque simbolicamente o 13 de maio foi construído para retirar o protagonismo das populações negras escravizadas ou não na luta por sua liberdade, por sua emancipação. O 13 de maio, ele na verdade, a Lei Áurea, ele é a culminância de um projeto que pretende retirar o protagonismo negro na luta por sua emancipação política, social, por sua liberdade. E este projeto, ele se materializa na Lei Áurea e se materializa também na construção de todo um referencial historiográfico, teórico, simbólico, que buscou não apenas retirar esse protagonismo, como entregar nas mãos de uma princesa branca que vai começar a discutir a abolição 3 meses antes, praticamente, da Lei Áurea. Até então era uma proprietária de escravizados que nunca havia nem discutido essa temática,
né? Então joga na mão de uma princesa branca e da classe dominante a dádiva e a responsabilidade por ter feito ou por ter empreendido a chamada liberdade da população escravizada nesse país, que é uma farsa, que a gente tem denunciado constantemente, que foi uma farsa no tempo em que ocorreu, e foi uma farsa depois com todas as construções teóricas, historiográficas que foram sendo construídas e que não cessa. Não cessa. A gente pode dizer, não, mas isso já não é mais. Tanto não cessa, e aí está também a atualidade da temática que a Promil antes traz para a gente debate, porque esta é um projeto deste atual desgoverno. Ou seja, tanto é que o ex-presidente da Fundação Palmares, que eu não vou nem citar o nome porque esses caras não merecem nem que a gente cite o nome deles, apesar de o pai dele ter sido um grande militante do movimento negro, poeta, um dos grandes poetas, um dos poetas mais importantes do movimento negro neste país, né? Infelizmente gerou uma aberração como é este ser, né? E que tem como projeto, que tinha como projeto até pouco tempo mudar o nome da Fundação Palmares para a Fundação Princesa Isabel, só para se ter ideia. Ou seja, e quem não lembra daquela reunião ministerial desse governo genocida, daquele ex-ministro da Educação também, dizendo assim, eu tenho ódio quando se fala em população indígena, eu tenho ódio quando se fala essa questão, porque nós somos todos brasileiros, não tem essa divisão, sabe? Ou seja, é um projeto deste atual desgoverno também, eliminar qualquer busca por nossos referenciais históricos de luta, pela luta antirracista, pela luta antimachista, pela luta LGBT, anti-homofobia, lesbofobia e por aí vai, né? Transfobia. Por quê? Porque este governo, na verdade, representa tudo isso, né? Então, ele é uma extensão, ele continua desenvolvendo um projeto que é um projeto que a gente costuma falar que é um projeto que não é de agora, né? É um projeto de país, é um projeto de nação e é um projeto que vem se reconstruindo e se reelaborando o tempo todo com esses governos. Então este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que essa data não nos representa, porque é uma data que é seguida de absolutamente nenhuma política de reparação ou indenização aos trabalhadores e às trabalhadoras escravizados deste país, né, que estavam naquele momento sendo, né, entre aspas, libertos. Nenhuma política de reparação, nenhuma política pública de cuidado com a saúde, nenhuma política pública de cuidado com o trabalho, com a educação, nada, com a habitação. Muito pelo contrário, e aí é que está, que é algo que eu tenho dito o tempo todo, e que foi algo que foi até reproduzido, algo que foi dito, por exemplo, Florestan Fernandes, e depois, na minha opinião, foi reproduzido erroneamente por alguns outros autores, como Emília Viotti, como o próprio Gessé de Souza atualmente reproduz uma frase que o Florestan Fernandes falou à época, apesar de toda a importância, inclusive, da obra dele, dizendo assim que os escravizados ou os desescravizados foram jogados à própria sorte após a abolição. Costumo dizer que isso é uma farsa, porque os escravizados ou os desescravizados, eles não foram jogados à própria sorte. Não é como se tivesse assim, você tem a abolição, depois você tem a república, e aí a população negra é jogada, então está à própria sorte, ou seja, está a partir das suas aptidões intelectuais, as suas aptidões físicas, as suas iniciativas, ou seja, foi lançada a sorte. Não, na verdade, após inclusive a abolição e após a república, você tem um projeto de país, que é um projeto de marginalização, extermínio e genocídio da população negra deste país. Porque você tem um projeto que é um projeto de embranquecimento desse país. E se você tem um projeto de embranquecimento nesse país, você tem que exterminar o corpo e a cultura negra.
Então existe um projeto que não é de deixar a própria sorte, é um projeto que se configura em políticas públicas de marginalização. Então não só o 13 de maio não é seguido de políticas públicas indenizatórias ou reparatórias, por isso não nos representa, como é seguido de políticas deliberadas de marginalização, encarceramento e morte da população negra. E aí eu posso citar várias leis, leis que se seguem à abolição, mas leis anteriores a ela, como a lei de terras, como a lei de terras, como a lei da vadiagem, como a lei que proibia a população negra de ter acesso à educação formal, como a própria lei de imigração, porque é preciso que a gente lembre isso, que a abolição ela é antecedida antecedida e seguida de uma política de imigração europeia para o Brasil. Uma política de imigração que é inclusive contraditória em vários aspectos, porque se tem muitos europeus, inclusive que vão vir em semi-escravidão, muitos vão ser transformados quase em escravizados aqui, até por conta da mentalidade desses senhores latifundiários, dos senhores do café, dos senhores de engenho aqui, que antes eram os senhores escravizados. Então nós tivemos muitos imigrantes europeus, inclusive a própria política de imigração se transforma quase no segundo tráfico. Muita gente enriqueceu com essa política de imigração, mas nós tivemos também muitos imigrantes que vieram com salários, com terras, com condições já de moradia. E quando a gente fala que a abolição é seguida com uma política de imigração e seguida com uma política de embranquecimento, entra um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. A abolição da escravidão, 13 de maio, ela é uma data também importante, porque ela é uma data que é uma data que não só representa o que a gente chama de mudança das relações de trabalho. Ela não é uma data que representa só, por exemplo, a mudança do trabalho escravizado para o trabalho assalariado livre. Ela não é apenas isso. Ela é uma data que representa um ponto de inflexão na própria construção da nacionalidade e da identidade do Brasil. O 13 de maio e a abolição, ela é antecedida a várias discussões do movimento abolicionista e depois é seguida de várias discussões do que fazer com o Brasil. O que fazer com esse país, que a gente quer um país que seja civilizado, um país que entre na rota do progresso, ou como está lá na nossa bandeira, um país que tenha ordem e progresso, mas é um país que tem uma população que é de negros e negras. Então, como é que a gente vai desenvolver um país, construir um país? Pessoal, o que eu estou falando é a elite política, econômica e intelectual desse país pensando isso. Como é que nós vamos construir um país de maioria negra, que a gente quer fazer desse país um país à semelhança e à moda europeia? Na cabeça das elites políticas, intelectuais e econômicas desse país, da burguesia latifundiária, industrial, etc., e da elite intelectual, não cabia um projeto de europeização do país com uma população negra, em sua maioria negra. Por isso, com a construção de uma política de marginalização, era necessário eliminar o corpo e a cultura negra. Por isso, essas leis todas que eu falei para vocês, além das leis, pessoal, que prendia quem praticava capoeira, que prendia quem praticava samba, que prendia quem exercia a religião de matriz africana, ou seja, eram leis que iam do corpo à cultura da população negra. E isso, evidentemente, gerou todo um projeto de extermínio que dura até hoje. Então, os dados mais atuais, por exemplo, mostram que 77% dos homicídios desse país são de jovens negros, que 67% da população carcerária desse país é de população negra, que 63% das mulheres negras, das mulheres mortas desse país são mulheres negras. São dados estatísticos e oficiais,
que demonstram que esse genocídio e este projeto que começou lá atrás está em pleno vigor, em pleno andamento. E este governo aí, ele é uma síntese, uma expressão deste projeto de extermínio da população negra e de opressão e exploração da classe trabalhadora brasileira. E quando eu falo classe trabalhadora brasileira, a gente não pode tirar da nossa mente, quando a gente fala classe trabalhadora, nós estamos falando da população negra, que é a maioria absoluta da classe trabalhadora deste país. Tá? Então, uma coisa está absolutamente vinculada à outra, ou seja, classe e raça estão absolutamente vinculadas. E aí é preciso que a gente entenda nesse sentido que esta abolição, este 13 de maio, ele é antecedido e seguido por várias formas de pensar o Brasil, que está inclusive ligado ao próprio movimento abolicionista. Pessoal, quando se pega, por exemplo, as cartas, os jornais, informes, panfletos do movimento abolicionista, o movimento abolicionista nesse país, no começo, por exemplo, logo após a independência, o movimento abolicionista nesse país, inclusive com alguns negros, etc., a gente pode citar Joaquim Nabuco, José de Patrocínio, Miguel Lemos, André Rebouças, Rui Barbosa, a gente pode citar muitos desses. Logo após a independência, a ideia que eles tinham da população negra, das relações raciais, era a seguinte: eles diziam assim, o Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as relações raciais geraram conflito. Aqui não. Aqui no Brasil, nós não temos conflito. Nós temos a escravidão, que é um problema. A escravidão tem que acabar, é um problema muito sério, mas essa escravidão não gera conflitos raciais no nosso país. Isso foi dito por Joaquim Nabuco, isso foi dito por Rui Barbosa, isso foi dito por vários desses abolicionistas. E eles diziam assim: então, o que a gente tem que evitar? Palavra dele, a gente tem que evitar uma guerra racial nesse país, a gente tem que evitar que a abolição surja das ruas. Ou seja, a abolição tem que ser uma tarefa do parlamento e da classe dominante. Não pode ser das ruas. Eles morriam de medo. E aí quem conta, inclusive, essa história muito bem, a Célia Maria de Azevedo, né, e ela tem uma expressão famosa que ela fala, onda negra, medo branco. Ela constrói a ideia de que, por exemplo, esses abolicionistas, eles tinham muito medo que ocorresse no Brasil o que ocorreu no final do século XVIII no Haiti. Que a população negra pegasse em armas, fizesse uma revolução, sabe, mudasse, modificasse as estruturas latifundiárias e inclusive matasse a maior parte da classe dominante branca, como aconteceu no Haiti. Isso era dito, verbalizado e escrito pelos intelectuais desse país. Eles diziam: ou a gente faz a abolição, não por dádiva, não por benéfico, não porque eles achavam que a escravidão era algo anti-humano, mas porque eles queriam, inclusive, evitar que acontecesse uma revolução nesse país. O que eu quero mostrar com isso? Por todas as contradições e que o 13 de maio não nos representa, o que eu quero dizer é que a libertação e a emancipação da população negra escravizada nesse país foi obra nossa. Não foi obra da classe dominante, não foi obra de uma princesa, não foi obra da elite intelectual, não foi obra. Eles materializaram isso numa lei que não representa absolutamente nada, porque a população negra estava em movimento, e este movimento da população negra gerava medo. E este medo gerou, inclusive, que a própria classe dominante, setores dela, evidentemente, se organizassem no sentido de frear essa luta e conseguir a abolição do parlamento. Isso era dito. Então eles tinham a ideia que a população negra era boçal, era bárbara, etc., mas que era pacífica. E que, portanto, se a gente conseguisse fazer uma abolição no parlamento, a gente ia conseguir evitar os conflitos raciais. Logo após, quando já está nos anos de 1870, 1880, por exemplo, já na fase, e aí você pode me falar aí quando tiver para terminar, que eu caminho. Porque senão, pessoal, eu vou contar essa história aqui até, sabe? Eu vou contar essa história até que você já chega. Então, assim, quando dá, por exemplo, vê só, essa ideia, eu estou falando logo após a independência do Brasil, olha só, a
a elite intelectual, após a independência, está pensando no país, está pensando nas relações raciais, está pensando na população negra. É preciso a gente fazer a abolição, é preciso a gente evitar revoltas negras, é preciso a gente evitar uma revolução, é preciso a gente evitar uma transformação das estruturas agrárias, porque essa população, ela é pacífica, mas ela está aqui lutando, e vai chegar um momento que ela vai fazer como no Haiti, ela não vai aguentar mais. E ela vai estourar a revolução, então eu preciso fazer isso no parlamento. E quando chega na década de 70 e 80, esses mesmos abolicionistas, a gente chama de abolicionistas reformistas, inclusive, eles estão tentando pensar as relações raciais pautadas já nessa ideia de que, olha, o Brasil não tem conflito racial, então o que a gente tem que fazer é construir um país que seja a síntese do que nós já somos, harmônico. Ou seja, nós temos uma harmonia racial neste país que só é prejudicada pela escravidão. Então o que a gente faz? A gente acaba com a escravidão, que é a única coisa que prejudica a harmonia racial desse país, e aí, vida que segue. Porque sem a escravidão, com o trabalho assalariado, a população negra vai aí conseguir caminhar, a harmonia racial, diferente do que acontece nos Estados Unidos, vai prevalecer e nós vamos conseguir construir um país que seja uma democracia racial. Olha só, pessoal, tudo isso foi construído, escrito e ensinado nas escolas. E este atual desgoverno, ele sabe disso, e ele desenvolve uma política, que é uma política também de descaracterização dessa luta e da nossa luta negra e das nossas reivindicações. Por isso essa história de que é mimimi, por isso essa história de tudo para vocês é racismo, tudo para vocês é machismo, tudo para vocês é LGBTfobia, tudo. Por quê? Porque eles continuam com o mesmo projeto de que nós vivemos uma democracia racial, uma democracia de classe, uma democracia... Quando os dados e as informações nos permitem dizer estatisticamente que tudo isso é uma mentira. Nos permitem dizer, não só teoricamente, como estatisticamente, que nós vivemos desde sempre um projeto de extermínio desse país, das populações indígenas, das populações do campo, da população negra, da população... E esse extermínio, como eu já falei, é de corpo e de cultura. Agora, evidentemente, tudo isso que eu estou contando para vocês não esconde o fato de que nós tínhamos abolicionistas, inclusive, que foram ocultados pela história, que só recentemente têm sido, por exemplo, resgatados, como Luiz Gama, como outros que propunham um projeto absolutamente radical de abolição, com indenização, com reparações, com reforma agrária, e que foram inclusive ocultados isso da história. E a gente passou muito tempo sem conhecer quem eram essas pessoas, sem conhecer quem eram esses abolicionistas, e a gente...